Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é profundo e, olha, cada vez mais necessário nos dias de hoje: o silêncio interior. Vamos entender como ele pode ser, na verdade, não uma ausência, mas sim um espaço ativo, uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento e de transformação. Tudo isso guiado pelo pensamento de Carl Jung. E vamos começar direto com a pergunta que move toda essa nossa conversa. Se a alma tem um laboratório, sabe? Um lugar onde o verdadeiro trabalho de transformação acontece, por que esse lugar seria o silêncio? A resposta, eu já adianto, desafia totalmente a nossa ideia moderna de que o progresso precisa de barulho e de ação o tempo todo. Bom, para começar, a gente precisa entender o ambiente em que a gente vive. Um mundo que está saturado de ruído externo, claro, mas talvez o mais importante, de ruído interno. Essa cacofonia constante acaba nos afastando de uma parte que é essencial em nós. Jung percebeu uma coisa fascinante nos estudos dele de associação de palavras. Ele notou que, quando a atenção da gente está dispersa, as conexões mentais que a gente faz são bem superficiais, mais externas, sabe? Baseadas no som de uma palavra ou num hábito. É só com a atenção focada que a gente consegue acessar as conexões internas, aquelas que revelam o que as coisas realmente significam para nós. A distração, portanto, nos mantém ali só na superfície da psique. E o que tem debaixo dessa superfície? Bom, existe um universo interior que está o tempo todo se comunicando com a gente. Só que ele não fala a nossa língua do dia a dia, a língua da lógica, da razão. Não. Ele fala através de símbolos. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa ideia de complexo. Para Jung, um complexo é como se fosse um pequeno sol no nosso sistema psíquico. É um núcleo de energia emocional que atrai experiências, memórias, ideias e organiza tudo isso em volta dele. E o detalhe, ele funciona de forma autônoma, quase como uma subpersonalidade. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente não tem consciência desses complexos, eles nos possuem. São eles que ditam nossas reações emocionais que parecem desproporcionais, nossas compulsões, nossos padrões de comportamento. O inconsciente não é um porão passivo que fica lá quietinho. Ele age sobre nós, e os complexos são os agentes mais poderosos dele. Então, como é que se escuta essa linguagem? Jung nos dá uma pista que é revolucionária. Ele diz para a gente parar de tratar o sonho, ou a imagem simbólica, como uma fachada que esconde um segredo. A imagem é o sentido. A gente não deve interpretar para reduzir a algo que a gente já conhece, mas sim observar circular em volta dela para que ela mesma revele a sua própria mensagem. E isso tudo nos traz de volta ao nosso tema central. Se a gente quer observar essas imagens e escutar a voz dos complexos, precisamos criar as condições certas. A gente precisa de um laboratório, e esse laboratório é o silêncio. A escuta. Esse é o procedimento fundamental nesse laboratório. E veja bem, não é um ato passivo de esperar, mas sim uma atitude ativa de atenção direcionada para dentro. É um silenciar de propósito do barulho externo e das opiniões do ego para que uma outra voz possa finalmente ser ouvida. Essa citação do Livro Vermelho é incrivelmente pessoal e muito poderosa. O próprio Jung admite que, por muito tempo, ele tratou a alma dele como um objeto a ser analisado, a ser dissecado pela mente racional dele. A grande virada aconteceu quando ele percebeu que a relação era o inverso. A mente dele, o saber, o próprio ego eram conteúdos dentro de uma realidade muito maior, a alma. Essa humildade é a porta de entrada para o laboratório. Então, o que acontece nesse estado de escuta silenciosa? Primeiro, a gente começa a notar a atividade dos complexos sem ser imediatamente arrastado por eles. A gente dá espaço para as imagens internas surgirem, espontaneamente. Saímos daquele modo de reação automática e entramos no modo de escuta. E como Jung aponta, é nesse isolamento que se pode, enfim, experimentar os poderes benéficos que cada um carrega dentro de si, as fontes de cura e crescimento. Esse trabalho no Laboratório do Silêncio leva a um momento decisivo, um conceito que Jung encontrou tanto na psique quanto na alquimia, o encontro e a união dos opostos. Esse slide ilustra de forma brilhante a natureza desses opostos. De um lado, a gente tem a mente consciente, o nosso eu empírico, que vive no tempo, no espaço, focado, racional. Do outro, o vasto e atemporal inconsciente, o homem eterno, que fala por símbolos e contém não só o que a gente reprimiu, mas todo o nosso potencial que ainda não foi realizado.
Os alquimistas tinham um nome para essa síntese, a conjunção dos opostos. E aqui é importante. Não se trata da luz derrotar a escuridão, ou da razão aniquilar o irracional. Trata-se de manter os dois juntos, numa tensão criativa. E essa união não é uma batalha, mas sim um casamento sagrado. A imagem do hieros gamos é perfeita, porque um casamento não elimina as diferenças entre os parceiros, certo? Ele cria uma nova unidade que contém ambos. Da união da consciência com o inconsciente nasce algo novo, uma personalidade mais inteira. E qual é o resultado final de todo esse processo alquímico interior? É o famoso ouro dos filósofos, a grande meta do trabalho, a realização de uma personalidade mais completa e mais autêntica. Jung chamou esse processo de individuação, e o objetivo não é se tornar perfeito sem falhas ou sombras. O objetivo é se tornar inteiro, completo, é integrar todas as partes de si, conscientes e inconscientes, luz e sombra, para se tornar quem se é de fato, na plena realização do homem inteiro. Então, resumindo essa jornada toda, tudo começa com o reconhecimento do ruído que nos distrai. Em seguida, a gente aprende a decifrar a linguagem simbólica do nosso interior. O passo-chave, o coração do processo, é entrar ativamente no silêncio para escutar. É nesse espaço que a união dos opostos pode acontecer, levando finalmente à individuação, à realização de uma personalidade mais íntegra. E a gente termina com uma pergunta, que na verdade é um convite. O laboratório está sempre disponível. A escuta é a chave. A grande questão que fica não é mais teórica, mas profundamente pessoal. O que o seu inconsciente está tentando dizer, agora mesmo, nos raros momentos de silêncio? A resposta pode transformar tudo.